Olá! Hoje a gente vai mergulhar num confronto daqueles que aconteceu ao vivo na TV e ele mostra bem aquela linha super fina que existe entre a política, o poder e o papel da imprensa. Então vamos juntos entender esse embate entre governo, oposição e um dos maiores grupos de mídia do Brasil. Olha, o estopim de tudo foi essa frase aí, dita de forma bem direta. Foi durante uma entrevista na Globo News, a jornalista Andréia Sadi foi lá e usou uma palavra para definir o resultado de uma votação super importante no Congresso. Derrota. Simples assim. Uma análise, né, que, como a gente vai ver, foi o suficiente para acender o pavio. E a resposta veio na hora e veio forte. O líder do governo na Câmara, o Limberg Farias, não deixou por menos e rebateu, sabe? Mudando totalmente o foco da conversa. Para ele não era uma derrota do governo, era, na verdade, uma tentativa de criar uma derrota para o país. Pronto, o cenário do confronto estava montado. Tá, mas o que é que estava em jogo para gerar uma reação tão forte, né? Para a gente entender essa tensão toda, a gente precisa olhar além da discussão e focar no que realmente estava na mesa: o dinheiro. Pois é, o centro de tudo é esse número aqui, 35 bilhões de reais. É uma quantia impressionante, né? Era isso que o governo esperava arrecadar e que, de repente, ficou em risco. E só para a gente ter uma noção, um valor desses tem um impacto gigantesco no orçamento do país. Então, essa grana toda viria de uma medida provisória, uma MP, que ia aumentar o IOF, que é aquele imposto sobre operações financeiras. Para o governo, era fundamental, sabe? Uma ferramenta para fechar as contas e bancar programas sociais. Já a oposição via de outro jeito. Era um aumento de imposto que ia atrapalhar o mercado. E quem foi que barrou essa proposta? Foi uma união bem poderosa e com gente de tudo que é lado. Tinha o Centrão, que a gente sabe que joga pragmaticamente, a bancada do agronegócio, que é super influente, e partidos como o PP e União Brasil. A articulação ali do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mostra bem como essa frente se formou, juntando um monte de interesses diferentes contra o governo. Ok, agora vamos olhar para o outro lado da história. Como é que o governo se defendeu e explicou essa perda política? A defesa do governo veio com uma comparação histórica bem forte. O Limberg Farias lembrou da época do Eduardo Cunha, que foi uma figura central lá no impeachment de 2016, né? Com isso, ele subiu muito o tom. A ideia dele era dizer que aquilo não era uma disputa política normal, mas sim uma pauta-bomba. Ou seja, uma tática para criar o caos nas contas públicas e desestabilizar o governo. E ele foi bem claro nas consequências. Perder essa arrecadação toda, segundo Lindbergh, não era uma coisa abstrata, não. Significaria, na prática, menos dinheiro para a saúde, para a educação, áreas essenciais que afetam diretamente a vida de todo mundo. Só que essa briga toda não apareceu do nada, né? Ela faz parte de uma história bem mais longa e, muitas vezes, bem tensa entre o Partido dos Trabalhadores e o maior grupo de mídia do Brasil, a Globo. E para a gente entender o tamanho dessa animosidade, basta olhar o histórico. Ao longo dos anos, a gente viu acusações de perseguição, de cobertura tendenciosa, de narrativas falsas, vindas dos dois lados. E isso criou um clima de desconfiança mútua que é basicamente o pano de fundo perfeito para esse embate que a gente viu acontecer ao vivo. Pois é, e num país tão polarizado como o nosso, é claro que um único acontecimento na TV não ia ter uma única interpretação. Esse caso foi um exemplo perfeito disso. A repercussão se dividiu em duas versões, completamente diferentes. De um lado, tinha gente comemorando a cena como um ato de jornalismo corajoso, sabe? Que expôs uma falha do governo e que foi uma vitória da população contra mais impostos. Mas do outro lado, a interpretação foi de que aquilo era prosa de uma perseguição da mídia. A jornalista não era vista como alguém que informa, mas como alguém que atua politicamente. É isso, o mesmo fato, duas realidades completamente paralelas. E toda essa história acaba levando a gente para uma pergunta ainda maior, sobre qual é, afinal, o papel da imprensa e dos jornalistas nesse cenário político que a gente vive hoje. É bom lembrar que essa não foi a primeira vez que a Andréia Sadi recebeu críticas de setores da esquerda. Algumas falas dela no passado, como a análise que ela fez do resultado da eleição de 2022, já tinham gerado bastante polêmica e acusações de que ela não era imparcial. Só que a história fica um pouco mais complexa quando a gente olha para outros momentos. A Sadi também é conhecida por fazer perguntas bem duras para políticos do outro lado, como essa aí para um deputado de direita. Isso mostra que a postura crítica dela não é direcionada para um lado só.
Então, no fim das contas, esse episódio deixa a gente com uma pergunta bem complicada e que não tem resposta fácil. Onde é que está a linha que separa o jornalismo, que tem um papel de fiscalizar o poder, de um veículo de mídia que parece estar numa guerra política? Num país tão dividido, talvez essa seja a pergunta que mais importa hoje em dia.